Glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 27 e o verso 28 diz assim a palavra do Senhor: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Amém? Pode sentar. Glórias a Deus. Irmãos, o livro de Hebreus, todo ele, na verdade, é uma obra que Deus deu aos seus servos, que não se sabe qual é o escritor, muito embora o autor seja o Espírito Santo, né? Mas em termos humanos não se sabe quem é que escreveu, né? Se foi Paulo ou se foi outro apóstolo, enfim. O importante é que por Deus nos deu para nós termos para o conhecimento, para aprendermos. E o capítulo 9, não só o capítulo 9, né? Mas no capítulo 9 nós temos várias informações, e nesse versículo 27 e 28, eu quero pregar uma mensagem, que eu quero dar o título de Somente uma vez. O título da mensagem dessa noite é Somente uma vez. Meditando esse texto, você vai encontrar aqui um versículo que é muitas vezes citado. Vocês estão ouvindo bem? Está ouvindo bem? É um versículo muito citado nas pregações evangelísticas, na rua, na praça pública, ou mesmo no lar, na igreja também, evidentemente. E citamos sempre a parte A do versículo 27, dizendo assim: E aos homens está, ou então inteiro, né? E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, que é uma verdade. Aqui tem verdades profundas, aqui, claras, e as suas implicações são tremendas. E segue o verso 28 dizendo: Assim também como Cristo oferecendo-se uma vez para levar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam salvação. Se você pegar pelo menos, a partir do verso 24, você vai entender um pouco mais o contexto. Pelo menos a partir do verso 24, que eu vou ler agora. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, por que somente uma vez? Eu tenho algumas coisas aqui que é somente uma vez que vai acontecer, ou que somente uma vez aconteceu. E o versículo 27 diz que está determinado o homem morrer só uma vez, e depois desta vai seguir a juízo. Costumeiramente, eu venho falando sobre a morte física, a morte espiritual aqui, os que acompanham nas minhas pregações, e até mesmo pelo canal, sabe que eu sempre estou falando, tem aquela minha frase, né, que ficou conhecida, até o pastor Cleilson achou interessante, que eu até brinco, né, que parece uma frase do Chaves, né, você precisa morrer porque você está morto, senão você morrerá. Mas como é, né? Não é estranho? Sou estranho, né? Mas quem conhece um pouco da palavra, você precisa morrer porque você está morto, senão você morrerá. Você precisa morrer para os pecados, porque você está morto em pecados, senão morrerá a morte eterna. Você precisa morrer para os pecados. Romanos 6,2 diz: Vós que já morreis para o pecado. Efésios 2,1: E vos vivificou estando vós mortos em ofensa e pecados. Então é morto para o pecado, para quem já estava morto no pecado, para não morrer a morte eterna. Apocalipse 20 e o verso 14. Logo, nós temos aqui uma panorâmica do que é morte. Morte eterna, morte física e morte espiritual. Agora, nesse texto nós lemos que ao homem está determinado morrer uma vez. Deus determinou isso.
Aqui encerra um princípio divino e uma verdade que temos que anunciar e falar, de natureza que há pessoas espíritas, há pessoas que acreditam na reencarnação, espiritualistas, pessoas que acreditam dessa forma, e elas pensam o seguinte: não, eu vou reencarnar amanhã, daqui a um ano, daqui a 6 anos, daqui a 6 anos, 7 anos, será quanto tempo, e esse planeta que nós vivemos, segundo eles, é um lugar de purificação, um lugar de purgação, um purgatório, e à medida que eu ficar aqui, eu vou melhorando. Por isso que eles fazem caridade, ajuda o próximo, mas tem uma intenção outra, que é uma pureza para que quando voltar, volte melhor. Já outros acreditam também nessa forma, mas não precisamente como um ser humano. Ele pode voltar como uma borboleta, como um cachorro, como um passarinho, como um verme, como um mosquito. Então, existe muitos que assim pensam. Mas uma vez só o homem vai morrer, é o que está determinado. Em Gênesis 2,17, o Senhor falou para Adão: olha, tem uma árvore ali que você, no dia que você comer, você vai morrer. Havia uma determinação do Senhor: olha, o dia que você comer, você vai morrer. A morte vai entrar, a morte vai chegar no momento que o homem comer. Então está determinado uma morte. Agora, o homem morre, o homem sem Cristo, ele está morto em pecado. Mas o homem ainda que está vivo fisicamente, ele tem a chance de se arrepender dos seus pecados, de crer em Jesus, de confessar Jesus, de viver para Ele, louvando, exaltando o seu nome, tendo uma vida de retidão diante de Deus. Ele recebe vida automaticamente. João 5, verso 24 me garante isso. João 5, verso 24, vamos lá? Eu não marquei aqui nos meus bolsos, mas já que eu citei, João 5, 24 diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Certo? Olha o 25: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Esses são os mortos em ofensa e pecados, os mortos como eu estava e você estava, quando nós não tínhamos Cristo. Mas o poder de Deus é tamanho que até os mortos ouvem a sua voz. Os mortos em ofensas e pecado, porque é Deus que faz com que o morto ouça, porque é o Espírito Santo que age. Tenho pregado isso também, tenho ensinado isso. E se você pegar o mesmo capítulo 5 de João, o verso 28 e agora o verso 29, olha só o que diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui nós temos a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é quando você é salvo em Cristo Jesus, regenerado, transformado. E a primeira ressurreição, estava morto em ofensa e pecado, tendo Cristo, ressuscitou, saiu da morte, veio para a vida. Jesus é vida. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a palavra da vida, sua palavra é espírito e vida, tudo em Cristo é vida. Então nos tira da morte para a vida. E o texto continua no verso 28 e 29, que os que estão nos sepulcros, quando ouvirem a sua voz, aqui já é a segunda ressurreição, quando da vinda do Senhor, os que estiverem na sepultura vão ouvir a voz, e vão ressuscitar ímpios e salvos, uns para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a alegria, para regozijo, para a vida eterna com o Senhor, num corpo de glória. Muito bem. Mas o homem, segundo está escrito em Hebreus 9, 27, vai morrer uma vez só, somente uma vez. Ora, fisicamente falando, somente uma vez ele vai morrer. Então ele tem que estar atento a viver, ou como é que ele vai viver esta vida aqui. Como é que eles vão viver se o homem morreu uma vez? Está determinado, é uma vez só. Romanos 5, verso 12 diz que por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Vamos lá, Romanos 5, 12, do ladinho aí. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha só: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Por quê? Porque o representante da raça, que é Adão, que Adão no Éden pecou, a morte passou, porque o pecado passou a todos e todos morreram. Por causa disso, então o ser humano tem uma certeza, que ele pode morrer fisicamente. Uma outra certeza, ele sem Cristo, ele já está morto. Uma outra certeza que eu quero deixar claro para a igreja, que eu já falei, mas é uma outra certeza, que nem todos vão morrer. Segundo a palavra de Deus, muitos dizem, né,
a única coisa certa da vida é a morte. Eu digo que não, a única coisa certa da vida é a volta do Senhor Jesus, e quem estiver vivo em Cristo, aliás, quem estiver morto em Cristo vai ressuscitar, a ressurreição da vida eterna. Os que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória. Os que ressuscitarem e os que estiverem vivos, teremos um corpo semelhante ao do Senhor, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. De tal maneira que, como é que o homem vive? Ele vive sem Cristo, ele anda sem Cristo, vai morrer uma vez só. Há pessoas que estão lá trabalhando comigo, e quando morre alguém no meu plantão, eles falam: "Ih, puxa vida, morreu, e agora? Descansou." Eu digo: descansou se ele está com Cristo. É duro falar isso, não é? Mas eu estou falando mentira? Mas fulano estava sofrendo. É triste. Você vê alguém na UTI sofrendo, com ferida, com doença, com pneumonia, com câncer, com todo tipo de coisa que você possa imaginar que a gente enfrenta no nosso trabalho. Mas aí eu olho para alguém, outro dia tinha um senhor lá que ele partiu, e eu estava pregando para ele, e alguém disse: "Não, ele já é crente, já é salvo em Cristo Jesus." Glória a Deus, doente, arrebentado, tanto que morreu. Mas meu coração se alegrou, que a palavra do Senhor nos diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, porque os servos do Senhor, eles podem até tombar, mas eles estão guardados no Senhor. A sua alma está agora diante do eterno Deus Todo-Poderoso, e no grande dia, quando Cristo retornar, Ele vai ressuscitar aquela vida, aquele homem, não naquele corpo que estava cheio de doença, de dores, de inflamação, de infecção, de bactéria e de outras coisas mais, mas vai ressuscitar num corpo de glória. Bendito seja o nome do Senhor. Mas é somente uma vez que o homem vai morrer. Como é que ele vai viver? Nós temos que proclamar isso para nossos parentes, temos que proclamar isso para as pessoas que não têm Cristo. Nós temos que entender isso, nos enchermos desse conhecimento e aplicar isso, falar para o pecador aí fora: olha, precisamos que você ouça a palavra, você precisa ouvir o Evangelho, porque está determinado a uma morte, somente uma morte. Você está morto de pecado, mas a morte física, que você vai passar para o lado de lá. E como é que você vai estar quando você passar para o lado de lá? Vai estar bem ou vai estar mal? Vai estar na presença do Senhor ou vai estar distante de Deus? Como é que você vai viver? Como é que você vai estar? Observe o que diz a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 12, o verso 22 e 23, encerra a história onde o filho do rei Davi faleceu. Davi cometeu um adultério, vocês conhecem a passagem bíblica, a história, cometeu um assassinato, armou uma trama, de maneira que um homem foi morto, e ele ficou com aquela mulher que já estava traindo o marido, e ele traindo a sua esposa, enfim, e traindo ao Senhor, evidentemente, também. E aquela mulher engravidou, e depois aquela criança nasceu, mas Deus não permitiu que a criança vivesse, de modo que ele começou a orar e jejuar, e orava e jejuava, e os seus súditos chegavam: não vou comer, vamos comer, não, mas rei, não, e jejuava e orava, e deixa eu conjecturar aqui, né? E perguntava para alguém, para os médicos, sei lá: como é que está a criança? Olha, não está ficando difícil. Como é que está o quadro? Está difícil, o negócio está complicado. E ele orava, jejuava, e Deus levou o menino. Então ele se levantou, se ungiu, se lavou. Ungir era uma forma de asseio, e foi se arrumar. Aí os seus súditos não entenderam aqui: mas peraí, pelo menino vivo, o senhor jejuava, orava, suplicava, agora que morreu você vai comer? Ué, já morreu, não tem o que fazer. Ele não virá mais a mim, mas eu irei a ele. Eu também vou partir, eu vou morrer um dia. Então eu vou morrer um dia, e aquela criança não vai voltar a mim, no sentido de reencarnar, no sentido de reviver de uma forma como é ensinada por aí. Ele vai seguir o seu juízo. O ser humano, o homem que morreu, ele vai seguir o seu juízo, vai seguir o curso da vida. Amós 4, verso 12 diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O profeta, pregando para a nação de Israel, pregava e dizia: prepara-te, ó Israel, ó nação, ó povos, para encontrar com o seu Deus. Eu costumo dizer que há pessoas que são ateias, são ateus, homens ateus. E alguém diz assim: olha, o ateu, ele é ateu até o avião cair, depois começou a cair, ele grita por Deus. Pode até ser que alguns façam isso, mas eu acredito que o convicto mesmo, aquele ateu ali enraizado nas suas convicções, nos seus princípios de que não há Deus, ele pode até na hora do avião cair não clamar ao Senhor. A hora que explode o avião, se ele estiver ainda vivo, não clamar ao Senhor. A hora que pega fogo e morre, também não vai ter como clamar ao Senhor. Ele pode morrer negando que existe Deus, negando que a Bíblia é a palavra de Deus, negando que Jesus veio morrer na cruz do Calvário. Ele pode até morrer, mas depois que ele morrer, ele vai ter que acreditar em Deus, porque depois da morte ele vai se encontrar com o Deus Todo-Poderoso.
Porque a palavra de Deus diz que o homem vive uma vez só, vai morrer uma vez só, e vai seguir a juízo. Ele pode ser ateu até morrer, depois que morrer não vai ter como ser mais. Por quê? Porque ele vai saber que há um Deus. Aí já é tarde demais. Mas nós que estamos aqui sabemos que há um Deus no céu, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos, louvamos, exaltamos Ele, e sabemos que, se tombarmos hoje por terra, nossa alma está guardada no Senhor, porque foi comprado com sangue precioso, sangue que liberta, sangue que transforma, sangue que redime, sangue que comprou e pagou as nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Então somente uma vez é uma determinação do Senhor, o homem vai morrer fisicamente. Davi, claro, não tinha o entendimento, o conhecimento que nós temos da teologia, onde nós sabemos que os mortos em Cristo vão ressuscitar, mas ele seguiu o curso natural. Ele não vai voltar, não vai reencarnar, mas eu vou para ele, eu também vou morrer, como de fato ele morreu. Agora escute, uma outra verdade que está aqui, que é somente uma vez que vai acontecer, e é dessa forma, somente uma vez. É claro que Deus vem tendo o seu juízo, mas o juízo que eu estou dizendo é naquele grande dia. Observe o verso 27, no finalzinho dele. Vamos ler ele inteiro. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, temos aqui uma verdade, uma certeza dura, mas que precisamos falar, precisamos aprender, precisamos ensinar. Vai morrer e vai seguir para o juízo. Nós não lemos agora há pouco em João 5, 24, que aquele que ouve a voz do Senhor não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então naquele grande dia, diante do trono branco, a igreja vai estar lá? Vai. Porque se não estivesse lá, não haveria razão de abrir-se os livros e também o livro da vida. Porque os ímpios não estão no livro da vida. Ah, mas talvez só com uma constatação. Bem, nós temos um texto no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, dizendo que Jesus se deixou a sua glória eterna, e se fez homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e nesse nome, todo joelho vai se dobrar, todos vão se dobrar. Até mesmo aquele ateu que foi convicto vai ter que dobrar um dia aquele joelho. Até mesmo aquele que cuspiu, que espatifou, que bateu, que matou crente, que arrebentou com a igreja, fez de tudo, e levado pela ira, pelo ódio, por tudo que possa imaginar contra o povo de Deus, ele vai ter que se dobrar naquele grande dia. Então há um juízo, somente uma vez morto, e somente naquele grande dia, esse grande juízo está determinado pelo Senhor. Eu vou ler um versículo que eu sempre estou lendo com os irmãos, Atos 17, 31. Olha só, como tem outros irmãos aqui, eu quero relê-lo com os irmãos, sempre tenho lido. Atos 17, 31, diz assim, eu vou ler o 30 e o 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos 17, verso 31, determinou um dia do juízo, somente uma vez morreu, e agora? Como aquela questão lá do rico e do Lázaro, não tem como ir lá em casa, alguém lá, não tem como um anjo ir lá em casa, não tem como alguém aqui chegar em casa, bater na porta lá e falar, olha, o fulano de tal que morreu, está lá no inferno, está sofrendo na tormenta, nas chamas, então ele mandou nós aqui para pregar para você, porque ele está lá e não quer ficar lá não tem isso, é aqui, somente uma chance, a chance é agora, a chance do evangelho é aqui, é agora, é para nós, para toda a humanidade, para todo o povo. Deus determinou um dia que com o juízo há de julgar, e esse dia é terrível. Repito, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Isso é pesado, isso é duro de falar, é até difícil. As pessoas não se agradam de ouvir isso, mas é isso que nós temos que pregar, toda a verdade, todo o conselho de Deus, o Evangelho. O Evangelho consiste em pregar que o homem é pecador e que Deus enviou o seu Filho, e portanto nós temos que entender que se o homem não crer, não confessar Jesus como Senhor, não viver para a honra e glória do seu nome, não viver na presença dele, debaixo da graça dele, ele está em situações terríveis, porque haverá um dia de juízo. Observe o que diz João capítulo 3, vamos lá? Evangelho segundo João, capítulo 3,
a partir do verso 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Como sempre faço, leia antes tudo, depois tudo na sua casa. Mantenha sempre a Bíblia aberta. Faça igual o irmão Adriano, uma canetinha e vai anotando ali. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Estava referindo-se à sua crucificação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque vai ter um dia de juízo. Vai ter um dia que vai estar ali naquele grande trono branco, de cuja presença vai fugir os céus e a terra e não se achou lugar para eles, e vai ser visto os mortos grandes e pequenos. De modo que vão se abrir os livros, e vai ser aberto ainda outro livro, que é o livro da vida. Escute isso. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Verso 16, conhecidíssimo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: 2 pontos. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por que muitos não querem a luz? Porque vai mostrar coisas que ele não quer que seja vista. Por que muitos vão ser condenados? Já estão em condenação. Porque não creem no nome de Jesus, não querem este Jesus, não querem saber de nada, não querem compromisso com o Senhor, e não vêm para a luz, porque a luz aponta o adultério, a luz aponta a mentira, a luz aponta o engano, a luz aponta a falsidade. Se você apagar a luz aqui, você não sabe o que tem. Acender a luz, vai enxergar isso, aquilo outro. É assim. A palavra de Deus, ela é lâmpada, ela é luz. Jesus é luz do mundo. E quando ele entra na nossa vida, ele aponta, ele esclarece, ele mostra. E nós precisamos saber que às vezes ele mostra, e nós temos que entender que aquilo que não é dele, nós temos que deixar conforme a palavra do Senhor nos orienta, e viver uma vida de santidade e retidão para o Senhor. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Querem ficar no escuro, querem ficar na noite, querem ficar na penumbra, querem ficar na escuridão, mas quando vem para a verdade, ele é esclarecido. 2 coisas acontecem, 2 coisas pelo menos: ou ele é consciente do engano, mas dá as costas para a verdade, ou ele recebe a verdade pela misericórdia do Senhor e é transformado pelo poder de Deus. Porque o versículo 16 é muito lido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ótimo, é uma verdade, está escrito aqui. Mas não podemos esquecer antes e depois. Verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Uma vez só, somente uma vez. Algumas pessoas me perguntam às vezes: porventura, será que não tem uma segunda chance? Porventura, a volta do Senhor em 2 fases não tem segunda chance? Não, isso não existe. Observe ainda lá em Hebreus capítulo 9. Uma vez só, você tem a chance em Cristo Jesus. Assim então, mas eu estou aqui ainda, pequei, caí, voltei, fui lá, voltei. Meu amigo, o amanhã pertence a Deus. Na verdade, não sabemos o segundo seguinte, o que vai acontecer. Verso 28: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, somente uma vez. Se você ler o livro de Hebreus, você vai ver aqui como é que era o sacrifício do sacerdote. Eu preguei uma mensagem de dezembro, intitulada O Ano do Jubileu e o Nosso Descanso no Senhor. Ali eu falo sobre, um pouco, sobre o sacrifício que era feito no ano do jubileu,
etc. Como é que era o sacrifício que era feito no dia de Yom Kippur, o sacrifício ali que o sacerdote fazia, entrava com o bode, e tinha o bode emissário, e assim por diante. Está tudo lá. E aqui está dizendo como é que era o sacrifício. O sacerdote vinha, fazia, saía, voltava, etc. Mas agora observe o verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Por nós. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Como o sacerdote tinha que fazer vários sacrifícios, e no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, e ele só uma vez na vida. No outro ano já era outro sumo sacerdote, no outro ano seria outro, ele entraria uma vez, mas todo ano tinha que entrar, ano após ano, ano após ano, ano após ano. Sacrifício, uma vez feito por Cristo, resolveu a situação. Muitos ficam querendo fazer sacrifícios, muitas pessoas ficam falando para as pessoas que tem que sacrificar, que existe da nossa parte um comprometimento de responsabilidade, de esforço. É verdade. Tem pessoas que não querem esforço nenhum, não querem sacrificar nada. Suas contribuições, seus dias, suas horas de sono, seu momento de oração, não quer nada. Só quer deitar em berço esplêndido. E mais nada. É uma grande verdade que existe em outros lugares. Mas há necessidade de nos esforçarmos. Agora, o sacrifício para resolver a situação, quem fez foi Cristo. Há lugares que ensinam que se você não fizer tal coisa, tal ritual, tal campanha, tal coisa, você não vai ter a sua bênção e a sua vitória. Há pessoas que dizem que se você não fizer 21 dias de jejum e oração, você não tem a sua bênção. Ah, mas é bom jejuar, é bom orar? Claro que é. Não só 21, como 365 dias por ano, todos os dias da sua vida. Mas é bom também fazer sacrifício, esforçar, é bom. Poder colaborar mais na obra do Senhor, em todos os sentidos, inclusive financeiramente, é bom? É lógico que é bom. Mas não é isso que vai comprar a bênção. Jesus fez um sacrifício, um único sacrifício. Há pessoas que falam, se você quebrar aquela corrente, você está vindo 7 quinta-feira, 7 quarta-feira, 7 domingo, 7 sábado, 7 sei lá o que, ou 21, ou 14, ou 30, ou sei lá quanto. Se você quebrar, você não pode quebrar uma. Se você quebrar, você não. Peraí, parece que o poder de Deus está limitado a uma campanha que eu faço, ou que você faz, né? Ah, e tem mais um detalhe: na campanha você tem que levar lá o sal, o óleo, o tapete, a terra de Israel, e será mais o que? Senão não vai acontecer. Não estou falando de coisas elevadíssimas, estou falando de verdades plenas, absolutas da parte do Senhor Deus, que foi feito um único sacrifício para que nós fôssemos, de uma vez por todas, libertos do pecado, libertos do opressor, libertos do mal e estar na presença de Deus. Um único sacrifício foi suficiente, porque não foi sacrifício de bode, de ovelha, de cordeiro, de touro, de bezerra, de vermelha, não, foi o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Cristo, aqui, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Olha só. Deixa eu ficar aqui por enquanto na primeira parte, depois eu falo desses muitos aqui. Olha para mim aí, Efésios 4:32. Olha só o que diz. Efésios capítulo 4, verso de número 32. Também cito sempre aqui e vou fazê-lo de novo. Vou ler o 4:32 e Efésios 5:1 e 2. Olha só. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sempre Paulo está dando instruções, falando sobre a vida de santidade, de retidão, etc. E chega no finalzinho, ele fala: sede assim um para com os outros, benignos, perdoando, etc, etc, porque Deus os perdoou. Mas perdoou como? Perdoou em Cristo Jesus. O pecado do pecador, do seu povo, da sua igreja, daquele que é comprado, que é remido, dos seus eleitos, esses pecados estão sobre Jesus, e ele levou no madeiro, e Cristo deu. Deus perdoa-nos em Cristo. Eu ouvi uma frase uma vez do pastor Batista, pastor Davi Sena. Eu perdi o contato dele, ele é lá de Ribeirão Preto. Depois na internet, se alguém ouvir e souber dele, fala que eu estou atrás desse homem aí. Preciso entrar em contato com ele. Pastor Davi Sena, lá de Ribeirão Preto. Ele me disse uma frase muito interessante que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte: o amor de Deus para o pecador, as pessoas não entendem. É o amor de Deus, é uma relação de amor íntimo do pai e do filho. Porque se você olhar, ele falou uma coisa muito certa:
Observe, é claro, Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo, etc, etc. Mas como é que Deus perdoa? No amor do Filho. Porque o Filho sem pecado, sem mácula, sem iniquidade, sem dever nada, ele foi no nosso lugar. E tendo ido no nosso lugar, olha o que ele diz: Deus nos perdoou em Cristo. Olha o verso 20, o verso 1 e verso 2 agora. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Uma única vez. Cristo não precisa voltar, como por exemplo falam os mormons. Os mormons dizem que aquele capítulo lá de João, esqueci agora qual que é que eu não marquei aqui, eu me lembrei agora aqui, que fala assim: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Acho que é João 8, não lembro agora. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, convém que eu vá. É João 8 mesmo, né? João 16, me fugiu agora a memória. Que fala assim: convém que haja um pastor no rebanho, etc, etc. Está falando de gentios. Eles entendem que Cristo veio aqui nas Américas, e o que foi acontecido lá na Palestina, lá em Israel, aconteceu aqui nas Américas. Veio, nasceu de uma virgem, etc e tal, morreu na cruz, tal, tudo lá. Não, não é isso. Foi um sacrifício único, uma única obra de justiça. Olha só o que diz Hebreus 9, verso 11. Vou ler alguns poucos versículos só. Hebreus 9, verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes, nem de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, resgate, eterna. Hebreus 9, verso 11 e 12 agora, 13 agora. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, se ofereceu a Deus imaculado, purificará as vossas consciências das vossas obras mortas, para servires ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Por isso que Cristo fez um sacrifício, se oferecendo a Deus por nós, e uma vez só, uma redenção eterna. Eterna. Então não há sacrifício que eu vá fazer para alcançar a salvação. O sacrifício para a salvação foi Deus que fez. Foi Deus que agiu. Agora observe. Ele continua dizendo uma palavra aqui em 28, da seguinte forma: assim também Cristo oferecendo-se uma vez, somente uma vez, para levar os pecados de muitos. Nada, absolutamente nada nas Escrituras está por acaso. Vocês lembram daquela passagem que Jesus falou assim para aquele rapaz cego, Bartimeu, que veio gritando atrás dele? E os discípulos: mas mestre, dá um jeito aí, como é que faz? Gritando lá: manda ele vir aqui, vai. O que queres que eu te faça? Aí alguém diz assim que Jesus era bem-humorado, Jesus era ouvi alguém dizer que Jesus era até usou uma expressão que eu não quero usar aqui. Jesus não brincava em serviço. Aliás, não brincava em nada. Ele não veio aqui nesse mundo para brincar, para fazer stand-up comedy. Você não precisa ser mal-humorado para ser um pregador. Você pode ser um pregador bem-humorado, mas stand-up comedy não comporta num púlpito para proclamar as verdades do Evangelho. Não comporta um pregador ser um animador de auditório. Ou você é pregador, que é proclamador das verdades bíblicas, ou você é um stand-up comedy, um animador de auditório. Levanta a mão agora para a direita, agora para a esquerda, agora senta, agora levanta, agora pula, agora dá risada, agora cai no chão, agora rola, agora dá o dinheiro também. Não combina com o santo ofício de proclamar as Sagradas Escrituras com a proclamação do Evangelho. Quem me conhece na intimidade sabe que eu brinco que não tem quantia. Gosto de brincar, gosto de dar risada, mas eu não há cabimento. Cabimento não cabe, não há caber, não tem como você brincar com a pregação do Evangelho, assuntos tão sérios que levam-nos para a eternidade. De modo que alguém disse assim: olha, Jesus estava ali
como que brincando. Ué, o rapaz era cego, o que você quer? Outro dia eu contei aqui por que ele falou isso, não vou falar agora porque o tempo vai me tomar. Mas o que eu quero dizer é que não há uma palavra sequer, na palavra de Deus que não faça sentido. Não tem nada nas Escrituras Sagradas, talvez nós não entendamos. Por que lá no livro de Levítico, no livro de Números, no livro de Crônicas, tanto nome, fulano, filho de Beltrano, filho de Cicrano, casado com Cicrano, tem um filho Beltrano, tem um filho... Para que isso? Tudo faz sentido. É que nós às vezes não entendemos, mas tudo tem sentido. E essa palavra aqui, ó, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Por que muitos e não todos? Lá em João 3,16 não está escrito porque Deus amou o mundo. Se eu disser que todos vão ser salvos, eu estou sendo universalista. Todos vão ser salvos sem exceção, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. A Bíblia nos informa aqui que muitos, mas não todos. Eu sei que é uma verdade dura, é difícil falar até sobre esse assunto, porque parece que dá um choque de cultura até nas pessoas, porque muitos de nós até que viemos de uma outra cultura eclesiástica, não conseguimos observar isso. Não aceitamos, achamos que Deus é injusto por causa de muitos e não todos. Mas é o que está escrito aqui, mas é um só versículo? É, um versículo só, e eu não posso pensar esse versículo aqui, porque às vezes nós fazemos erros, cometemos erros graves até de hermenêutica, ou melhor, ocorrendo heresias, porque não observamos a hermenêutica, que é o estudo da palavra, a comparação da palavra, a aplicação da palavra, de todo o texto sagrado, da interpretação bíblica. Observe, Mateus 20, verso 28, olha aí, nós estamos hoje aqui, é culto e ceia do Senhor, e nós vamos regozijar, estamos regozijando, vamos regozijar mais ainda. Mateus 20, verso 28, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu vou ter que ler a partir do verso 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está escrito muitos aí? Observe João 10, verso 15 agora, vamos lá. João 10, verso 15. João Evangelho, capítulo 10, verso de número 15. Olha só o que diz a palavra do Senhor. João capítulo 10, verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele não vai dar só para qualquer um, é as suas ovelhas. Não é pesado, não é duro isso. À medida que nós estamos aprendendo essas doutrinas sadias e sãs, que às vezes nos dão um choque, nos dão um peso, nos faz sentir, meu Deus, mas que coisa, então eu faço parte do povo de Deus, ser comprado e remido pelo Senhor, e são muitos que são salvos, mas não serão todos. Muitos vão partir para a eternidade. O Monselho tem um texto que ele usa sempre lá em, se eu não me engano, em Zacarias, 2/3 perdidos, 1/3 salvo. É Zacarias que o senhor usa, né? Zacarias, né? Porque olha quantos perdidos, olha quantos você conhece na sua cidade que estão servindo a Deus com temor e tremor, e quantos não estão nem de longe nos caminhos do Senhor. E muitos que dizem até ser cristãos estão dizendo que está numa igreja cristã, mas a sua conduta e a sua vida é o contrário totalmente do que é a verdade do evangelho que se proclama de fato. Olha só, Isaías 53, verso 11 e 12. Isaías capítulo 53, verso 11 e o verso 12. Eu poderia citar aqui uma infinidade de versículos, mas o tempo evidentemente não me permite. Falando de Jesus aqui, lá na cruz do Calvário, que olhando para ele não havia formosura, machucado, ferido, sangue coagulado no rosto, machucado, a coroa de espinho, etc. Aí quando chega no versículo 11 diz assim, vou ler o 10, 11, 12. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos com os poderosos. Repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Olha Romanos 5, verso 29. Romanos capítulo 5 e o verso de número 29. Romanos 5, verso de número 29. Não tem 29, então eu marquei errado de novo. Meu pai. Romanos 5. De novo eu marquei errado. Meu iPad está sem bateria. Meu Deus, vamos qual que é agora? Não é Romanos 5, é Romanos 8. Lembrei do texto, glória. Romanos 8 e 29, não é 5. Vou ler o 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algumas falam decreto. Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E para nós encerrarmos só esse tópico, Atos 13, 48. Atos 13, verso 48, que diz assim a palavra do Senhor. 46 a seguir. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos creram? Não. Todos que creram eram quantos estavam ordenados para a vida eterna, segundo a palavra, o texto bíblico. Então ele virá segunda vez sem pecado. Assim também Cristo oferecerá uma vez, mais uma vez. Não tem aquela vinda secreta, depois mais uma vinda. E na verdade seria uma vinda secreta, depois de 7 anos de novo, e depois do milênio de novo. Seria então 3 vindas. Uma secreta, segundo a linha pré-tribulacionista, dispensacionalista. Uma vinda secreta, no rapto. Uma vinda visível 7 anos depois. E eu acho que depois mais uma ainda, no milênio, uma coisa assim, é meio confuso. Tem hora que a gente se atrapalha. Mais uma vez só ele voltará. Mais uma vez. Então muitos aqui, porque ele morreu para muitos, e nós bem sabemos que nem todos serão salvos. Nós bem sabemos que nem todos vão se render ao Senhor. Nós bem sabemos que nem todos vão estar na presença de Deus. Nem todos, mas muitos vão estar. Observe. E esses aqui que nós estamos falando se alegraram. Em Atos 3,48, se alegraram, ficaram felizes, regozijaram, ficaram de forma gloriosa, felizes diante do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Queridos, nesse ponto aqui, algumas pessoas podem questionar: mas espera aí, irmão, pastor, isso daí é calvinismo. Não, eu não creio assim. Irmãos, crendo assim ou não crendo assim, eu lhe faço uma pergunta. Até porque há uma discussão de séculos, né? Arminiano, calvinismo, salvação se perde, salvação não perde, salvação não perde. Mas aí vem a segunda coisa: mas e a predestinação e a eleição? Eu estou convicto da eleição divina, da predestinação divina, por uma questão que é bíblica, mas algo que antes de eu ter uma formação como eu tenho hoje, lá atrás, eu comecei a ler, estudar e pesquisar e estudar em jejum e oração, clamando ao Senhor. Eu fui levado através da lógica do Espírito
pela palavra, que toda a minha teologia eu submeti debaixo da soberania divina. Depois que eu fiz isso, tudo que eu li, que eu estudei na escola de teologia, que eu estudei nos meus livros, muitos que eu já li nas bíblias de estudo, em tudo, eu aprendi que a soberania é só o Senhor. Tremendamente. Crendo ou não crendo nisso, nós temos que entender que soberano é só um, que é Deus. Crendo ou não crendo nisso, eu lhe pergunto, todos serão salvos? Não. Todos vão para a eternidade com o Senhor salvos? Não. Eu estou convicto na eleição divina, na predestinação soberana do Senhor. E nesse texto nós temos uma parte muito forte dizendo a seguinte frase: e assim também Cristo oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos. Não todos. Aí aparecerá somente mais uma vez, para nós encerrarmos. Esse mesmo Jesus que veio morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue precioso, esse mesmo Jesus voltará mais uma vez. Algumas pessoas pensam, bom, ele pode vir hoje no arrebatamento secreto, no rapto, então eu tenho 7 anos para eu tomar um jeito da minha vida. Já viram isso? Já viu? Já viu isso? Ele vem no rapto bom, eu não estou muito bem com o Senhor, eu não estou muito firme com Jesus, ele tem uns negocinhos lá, tem uns negocinhos cá, tem uma amantezinha ali, tem um rolinho por lá, tem um dinheirinho sujo a colar, tem uma tramoiazinha aqui, uma tramoiazinha ali, né? Só que, se eu morrer, aí eu me lasquei, porque vai seguir a juízo. Mas se porventura não morrer, e Cristo voltar nas nuvens no arrebatamento secreto, vai sair uma notícia. Os jornais, a internet, as mídias todas vão dizer, sumiu um povo da terra, e que não sei o que, etc e tal. Então eu tenho 7 anos para eu me arrumar com Deus. Não tem. A Bíblia nos informa, Atos 1, verso 11, vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É claro que eu também poderia citar aqui uma dezenas de versículos, mas não vou fazer isso. Atos 1, verso 11. Eu vou ler o 10 e o 11. Eu vou o 9 e o 11. Do 9 ao 11. E quando dizia isto... vou ler o 8 também, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Não no rapto secreto acabou, não. Como vocês estão vendo ele subir nas nuvens, ele voltará nas nuvens. Todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7, vamos lá? Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. O que quer dizer isso? Todo olho verá, ou seja, não é secreto, é um arrebatamento visível. A vinda do Senhor é visível, é audível, é gloriosa, é perceptível, é seguida de sinais ou de eventos naquele momento. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aqui encerra um assunto. A vinda do Senhor não é secreta, ela é visível. É uma vez só, não é em 2 fases. Porque eu já vi gente falando assim: dá tempo de me arrumar em 7 anos, eu me arrumo. Não, nós temos que estar agora, diante do Senhor, em pé, agora para estar diante dele em pé naquele grande e tremendo dia. Ele virá gloriosamente, tremendamente, todo o olho virá, até aqueles que os traspassaram na cruz. Espera aí, alguém já disse assim: bom, quem é que traspassou? Talvez os judeus? Ou os romanos? Ou os escravos dos romanos, aqueles que os romanos capturaram e o fizeram escravo, porque o romano chegava e agregava a ele soldados.
Alguns disseram, alguns estudiosos dizem não, é que dentre os romanos, soldados, haviam muitos povos que odiavam o povo judeu, por exemplo, os muçulmanos. Então eles foram que, naquele ímpeto de destruir Jerusalém, no ano 70, eles entraram lá, etc e tal, já odiosos, e esses mesmo também estavam ali no meio. Pode ser que, tem muito dessas histórias aí, muito disso, desde muitos tempos. Agora, lembra que nós lemos agora há pouco, que haverá uma ressurreição só, de justos e de ímpios? Daniel 12, verso 2 nos informa isso. Verso 1 fala, naquele grande dia se levantará Miguel, o príncipe do seu povo, não sei o que, e aqueles que, aí fala da morte, da ressurreição, de justos e de ímpios, no mesmo momento. Porventura, aqueles que transpassaram, pode se referir ao povo, pode se referir aos romanos, mas pode se referir objetivamente à mesma pessoa. Não estou dizendo que quer dizer isso exatamente, mas pode ser isso. Aquela mesma pessoa vai ressuscitar, ela está morta, evidentemente, 2000 anos atrás está mortinha, né? Mas suponhamos que ela se arrependeu dos seus pecados, depois se converteu ao Senhor, ela vai ressuscitar, e esse olho vai ver. Suponhamos que ela não se arrependeu e não se converteu, também vai ressuscitar, não no corpo de glória, e também verá o Senhor. Dito a mensagem de hoje, só uma vez vai morrer o homem, só uma vez Cristo fez um sacrifício eterno, só uma vez ele fez ali uma oferta tremenda, só uma vez ele deixou bem claro que vai haver um juízo terrível, não vai ter chance de depois escapar, não tem jeito não. E ele voltará uma vez mais, e todo olho verá, não mais com pecado. Aqui fala assim, nós estamos lendo aqui, assim como também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Porque na primeira vinda ele veio para receber os pecados dos pecadores, dos transgressores. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Mas na segunda vez ele não vai vir com pecado, vai vir em glória, para receber os seus santos, para receber todo aquele que o Pai lhe deu. João nos informa, 6,39, que nenhum daqueles que o Pai deu para o Filho vai perder, nenhum, absolutamente. Que o Senhor nos guarde, confiados, que somente uma vez, nós vamos passar para a eternidade morte física, quem passou ou quem vai passar, somente uma vez mais, só uma vez, ele fez um sacrifício, não precisa fazer mais, a salvação está em Cristo, somente um juízo terrível, não tem como escapar, voltar, fazer uma segunda instância, somente uma vez mais, Cristo voltará. Curva sua cabeça, feche seus olhos.